O James Webb observou o 3I Atlas e, desde então, o silêncio fala mais alto do que as palavras. Um objeto vindo de fora do nosso sistema solar, pulsando de forma irregular, liberando sinais que não combinam com nada natural. Mas o que mais chama a atenção não é o que já sabemos, é o que eles não querem contar. Por que os novos dados não são revelados de uma vez? O que está sendo escondido de nós? Hoje, você vai entender por que o Atlas pode ser o maior mistério já atravessando o nosso céu. E por que talvez tenhamos motivos para desconfiar do silêncio dos cientistas. Imagine isso. Estamos acostumados a olhar para o céu e pensar que tudo que passa por aqui pertence ao nosso quintal celestial. Mas, de repente, surge algo vindo de fora. Não de Marte, não de Júpiter, mas de outro sistema estelar, cortando o nosso espaço como um estranho que invade uma festa privada. Esse é o 3I Atlas. Ele é apenas o terceiro objeto desse tipo já identificado pela humanidade. Já seria suficiente para nos deixar impressionados. Mas aqui está o detalhe. O Atlas não se comporta como nenhum cometa comum deveria. Ele parece diferente. Nós já tivemos sinais disso antes. O caso mais famoso foi o Oumuamua, em 2017, um objeto que parecia não seguir as regras do jogo, acelerando como se algo invisível o estivesse empurrando. Agora, anos depois, o Atlas chega e, curiosamente, certas coincidências voltam a aparecer. E aí surge a pergunta que não quer calar. Será que estamos realmente diante de coincidências ou esses visitantes estão aparecendo em sequência por um motivo específico? Alguns cientistas dizem que é apenas sorte estatística. Outros, entretanto, começam a desconfiar. Talvez não estejamos sozinhos. E esses corpos sejam, na verdade, mensageiros de algo que ainda não entendemos. Dois visitantes misteriosos em tão pouco tempo? Coincidência para uns, um aviso para outros. Mas, de qualquer ângulo que você olhe, o Atlas não está aqui por acaso. E o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como entendemos o universo. Foi então que o James Webb entrou em cena. Seus instrumentos revelaram algo inesperado no Atlas: moléculas orgânicas complexas. Para quem não está familiarizado, esse tipo de substância está diretamente ligado à química da vida. Não estamos falando de encontrar pequenos alienígenas escondidos ali, mas sim dos blocos fundamentais que podem dar origem a ela. E isso, por si só, já bastaria para acender o alerta vermelho. Mas o que realmente começa a incomodar os cientistas é o comportamento do Atlas. Seu brilho não é estável, como seria de se esperar de um pedaço de gelo e poeira se despedaçando no vácuo. Pelo contrário, ele pulsa, acende e apaga, de forma rítmica, como se seguisse um padrão. E quanto mais os pesquisadores observam, mais estranho parece. Porque esse ritmo não lembra o caos natural da física. Lembra muito mais um código, uma transmissão. O mistério se aprofunda quando o Atlas se aproxima do Sol. É como se o calor tivesse acionado uma espécie de gatilho. Seus pulsos mudam e o comportamento do objeto responde em sincronia, como se estivesse programado para reagir. E é aqui que a ciência tropeça. Cada vez que surge uma tentativa de explicação natural, ela deixa buracos ainda maiores. O que antes parecia só um pedaço de rocha interestelar, agora se comporta de maneira que desafia tudo o que conhecemos. O Atlas não age como algo passivo. Ele parece consciente. Ou, no mínimo, controlado por algo que ainda não entendemos. Há algo curioso acontecendo nos bastidores. Normalmente, quando surge uma descoberta desse porte, as agências espaciais disputam os holofotes. Conferências, relatórios completos, cientistas dando entrevistas entusiasmadas. Foi assim com o Oumuamua, foi assim com várias descobertas de exoplanetas, mas com o Atlas, não.
O que temos até agora são pedaços soltos de informação, relatórios fragmentados, gráficos incompletos, pequenas liberações de dados técnicos sem contexto. Nada de comunicados grandiosos, nada de um debate aberto para o público. E isso levanta a pergunta inevitável: o que eles estão segurando? Por que tanta cautela? Alguns defendem que os registros mais incomuns captados pelo web foram imediatamente classificados como sensíveis, que nos bastidores há dados sendo analisados longe do olhar público, porque revelá-los de uma vez só poderia gerar pânico. Outros vão ainda mais longe. Acreditam que se sinais realmente artificiais forem detectados, admitir isso seria o mesmo que soltar a bomba de que não estamos sozinhos. E essa não é uma revelação que um governo ou uma agência espacial faria de forma despreocupada. Seja qual for o motivo, esse silêncio calculado acaba falando mais alto do que qualquer comunicado oficial. E talvez seja justamente aí que mora o verdadeiro mistério. É nesse vazio de respostas que as teorias mais ousadas começam a ganhar força. Pesquisadores independentes que analisaram os pulsos do Atlas defendem que eles não lembram jatos de gás irregulares, como seria natural em um cometa se despedaçando. Não, eles lembram transmissões, ritmos regulares, intervalos constantes, como se alguém tivesse apertado o botão de enviar. E se esses pulsos forem, na verdade, uma forma primitiva de comunicação? Não um acidente, mas uma assinatura intencional. Outra hipótese, ainda mais perturbadora, vai além. O Atlas poderia não ser um corpo natural, mas sim uma sonda cuidadosamente disfarçada. Uma tecnologia tão avançada que se camufla na aparência de um simples pedaço de gelo e poeira, mas que carrega consigo um objetivo claro: observar sistemas estelares como o nosso. Talvez registrar, talvez sondar. E se essa teoria estiver correta, o que isso significa para nós? Que não foi coincidência termos recebido o Oumuamua em 2017? Ele teria sido o primeiro passo, um teste. O Atlas, então, seria a confirmação. E o próximo visitante, bem, pode não ser apenas para observar, pode vir com um propósito muito maior. Oficialmente, o James Webb seguirá monitorando o 3I Atlas nos próximos meses, mas há um detalhe curioso. Quanto mais o telescópio observa, menos respostas chegam até nós. Cada dado novo parece levantar ainda mais perguntas, e esse vazio, para muitos, não é acidental. É como se preferissem manter o mistério vivo, em vez de encarar o impacto de uma revelação que poderia mudar tudo o que acreditamos sobre nosso lugar no universo. Se o Atlas for apenas um cometa exótico, ótimo, ganhamos conhecimento, a ciência avança, mas e se não for? E se o silêncio das agências não for descuido, mas uma escolha? Uma forma de preparar, lentamente, o terreno para algo muito maior, ou até de esconder o que já foi descoberto? E aí surge a pergunta que ninguém ousa responder. Será que já temos provas de que não estamos sozinhos, mas ainda não estamos prontos para ouvir? Talvez, no fim, o Atlas seja apenas gelo e poeira interestelar. Mas talvez seja o prenúncio de uma visita muito mais significativa. Uma visita que não virá para passar despercebida. E agora eu quero ouvir você. O que acha que o Atlas realmente é? Um cometa incomum? Uma sonda disfarçada? Ou algo que ainda não conseguimos nem imaginar? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate está só começando. E se você quer continuar acompanhando cada atualização sobre o 3I Atlas e outros mistérios que a ciência parece hesitar em revelar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos capítulos dessa história, que pode ser muito maior do que imaginamos.